Romanos capítulo 12, versículo 2. Como eu disse, é um versículo bem conhecido da gente. Romanos 12, 2. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Só dá uma paradinha aqui nessa vírgula. Não vos conformeis com esse mundo. O que é se conformar? É estar em conformidade, estar de acordo com aquilo, estar concordando com o mundo. Entenda bem, quando nós nos entendemos por gente, que nós começamos a aprender com esse mundo. Então você aprendeu nesse mundo. Só que quando você veio para Deus, é para você aprender com Deus. É para você aprender na palavra dele. Então ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Jesus? Ele disse: não se conforme, não esteja de acordo com esse mundo, não esteja em conformidade com ele, conformar achando que ele está certo. Ele vai ter o mundo é as pessoas, a maneira como elas pensam, como elas agem, e às vezes querem nos convencer que elas estão certas, e às vezes são bem convincentes, porque eles agem na razão, e a razão a gente já conhece. Então ele diz: mas não vos convém, mas transformais. Ele está falando: se transforme. Transforme a sua maneira de ser, sua maneira de pensar, seu jeito de ser. Como você vai transformar-se? Pela renovação do entendimento. Olha, a palavra de Deus, ela não é nova. Porque a palavra de Deus é como Deus, é eterna. Só que para nós é novo. Quando você começa a aprender da palavra, tudo é novo. Cada vez que você lê a Bíblia, sempre tem algo novo. Não que seja especificamente novo. Esse livro, ele é antigo. Mas para nós, por que ele é novo? Porque de quando nós nos entendemos de gente, as pessoas nos ensinaram de uma forma. E quando nós chegamos até Deus e começamos a dar ouvidos à palavra e prestar atenção na palavra, nós começamos a aprender algo novo. Então é isso que nós temos que pegar, esse novo, para transformar a nossa maneira de ser, através da renovação do nosso entendimento. Nosso entendimento estava, desde cedo, foi ensinado de uma forma. Então ele já está velho naquele ensinamento. Por isso que é fácil a gente compreender o mundo, é fácil a gente concordar com o mundo, é fácil, porque nós somos formados com esse pensamento que domina o mundo. Acho que as pessoas ensinaram, os pais, a sociedade, os professores, tudo. Eles ensinaram a enxergar a vida de uma forma. Só que de repente, aí você vem para Deus e você começa a receber a palavra de Deus. Pois é, para a maioria de nós, eu estou falando nada por viemos da religião tradicional e aprendemos o que eles nos ensinaram. Só que quando você começa a ler a Bíblia, você vê que aquilo que você aprendeu na religião não faz sentido, de acordo com a palavra de Deus. Então eu tenho que trazer renovação para mim, porque eu estou tendo agora um novo entendimento. Eu tinha antigamente um entendimento acerca de Deus eu tinha um entendimento pela religião. Agora eu tenho um entendimento pela Bíblia Sagrada. E talvez alguns estão dentro da igreja evangélica, mas o entendimento ainda está de acordo com o que vai aprendendo, porque dentro do sistema religioso evangélico tem muita crendice que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque as pessoas às vezes deixam a palavra de Deus e começam a se apegar a um misticismo religioso. E elas começam a acreditar em coisas, mesmo dentro da igreja evangélica, que não faz sentido. Que não faz sentido. Quando ela olha para a Bíblia e começa a olhar verdadeiramente, dá atenção, aprendendo dentro da Bíblia, ela diz: oh, espera, isso aqui não tem sentido. Isso aqui não tem sentido, eu tenho que ficar com a palavra. Isso aqui eu aprendi, mas não é o sentido.
Porque às vezes até naquela questão dos pastores de atrair o povo, aí começa a querer atrair o povo, às vezes por medo. Por exemplo, tem uma chamada muito forte, que sempre às vezes a gente escuta os pastores falar assim: você que é vítima de inveja, venha nesse dia que eu vou orar, fazer oração forte contra a inveja, tua vida vai mudar, nada dá certo por causa que as pessoas têm inveja. Isso não é bíblico. A Bíblia fala que Isaac, filho de Abraão, o homem era tão rico que os vizinhos invejavam ele. Isso não impediu dele crescer e ser rico. Inveja de ninguém vai te impedir de vencer. Mas, de repente, você aprende isso até dentro do Evangelho. Tem gente que diz assim: minha vida não está dando nada certo, porque meus vizinhos são invejosos. Aí ele começa, aí dá lugar para o diabo. Porque ele deixa de acreditar na bênção de Deus, na palavra de Deus, e fica acreditando em quê? No poder da inveja. E despreza o poder de Deus. Aí ele deixa de amar, como a Bíblia ensina, amar o seu próximo, seu vizinho. Ele começa a odiar o vizinho, porque ele começa a passar por dificuldades e diz: minha vida não dá certo por causa do vizinho. Aí já começa a odiar. Quer dizer, tudo fora da Bíblia, e às vezes aprendido dentro de uma igreja evangélica. E outras coisas. Às vezes o diabo está montando acampamento na vida do cristão, e o cristão está permitindo, quando ele não tem poder para fazer isso. Não tem, porque o cristão ainda está colocando aquilo na conta de Deus. É porque Deus quis assim, é da vontade de Deus. Que vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. É boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, o camarada está lá todo endividado, doente, passando às vezes necessidades, sendo envergonhado, dizendo: não, mas tudo bem, tem que passar isso, é a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus. Porque nós aprendemos isso com o mundo, com a religião. Morre uma pessoa da tua família, vou dizer, colocar a tua família, não sei você, pastor, mas morre uma pessoa da família da pessoa, às vezes num acidente trágico, o cara diz assim: se conforma, foi a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Desde quando é a vontade de Deus que uma pessoa se esborrache e morra de um acidente? Foi às vezes imprudência de alguém. Imprudência, às vezes a pessoa estava correndo demais, né? Estava abusando das leis. Tem gente que abusou da bebida, foi dirigir, acabou perdendo. Aí depois a gente fala: não foi a vontade de Deus. Deus não pediu para a pessoa fazer aquilo. Eu lembro agora de um caso, e a gente não deve lembrar essas coisas, mas de um pai que ficou revoltado com Deus, ele perdeu um filho. Foi de uma pessoa famosa. E ele disse assim: Deus não existe, porque meu filho perdeu a vida. Só que a questão é, ele estava colocando a culpa em Deus. Deus não tinha nada a ver. O carro estava em alta velocidade, acho que madrugada, o motorista perdeu o controle. O que Deus tinha a ver com isso? Foi uma falha humana. E coisas que acontecem. Então Então as pessoas aprendem, e às vezes você aprende essas coisas, que nós aprendemos, tentar consolar as pessoas, colocando o mal na conta de Deus. Não, aconteceu esse negócio ruim, mas fica tranquilo, tem paz, foi da vontade de Deus, Deus sabe o que faz. Deus sabe, Ele sabe e quer que você saiba também o que Ele faz. E por isso que Ele deixou a palavra, para você aprender na palavra e saber o que Ele pode fazer na sua vida e o que você está fazendo. Porque tem coisas que a vida da pessoa não está dando certo, é o que ela está fazendo, não é o que Deus está fazendo. É o que ela está fazendo que não está dando certo, não está trazendo o resultado que deveria. Então ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas para nós experimentarmos, é preciso que nós venhamos o quê? Fazer uma transformação em nós, no nosso interior. Transformação na nossa mente, no nosso coração, no nosso verdadeiro eu. Por que nós temos que fazer essa transformação? Porque nós aprendemos a vida inteira errado. Agora nós temos a palavra de Deus para aprendermos e mudar nossa maneira de pensar e de agir. E se nós assim o fizermos,
e começarmos a fazer as coisas na orientação de Deus, aí nós vamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que nós já temos que mudar, essa maneira de pensar que as coisas ruins acontecem, que é a vontade de Deus. Que nós aprendemos isso com o mundo. Tudo que não presta, tudo que é ruim, acredita na conta de Deus. Ah, não, você teve uma grande perda. Ah, foi a vontade de Deus. Você perdeu um ente querido. Ah, foi a vontade de Deus. Ah, você teve uma perda financeira, está todo endividado. Ah, mas isso é a vontade de Deus. Até quando a pessoa está na pior situação, você pergunta para ela, e aí, como você está? A resposta dela, estou como Deus quer. Como Deus quer? Deus está no maior aperto. Está vivendo como Deus quer, você estaria na bênção. Estaria feliz, animado, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ela é boa, agradável e perfeita para você. Só que tem uma coisa, para nós desfrutarmos dela, nós temos primeiro que causar uma transformação em nós. Porque nós aprendemos errado com o mundo, com certeza nos conduzimos errado, às vezes falamos errado, nossa confissão é de erro, nossa confissão, nosso agir, coisas que nós estamos fazendo está errado perante Deus. Aí a vontade boa de Deus não está, nós não estamos experimentando. Estamos vivendo às vezes a dura realidade que a vida oferece sem o agir de Deus, lutando, remando sozinho, porque não estamos. Lembra quando Jesus manda os discípulos pegar um barco e remarem para o outro lado? Aí no meio do mar, eles estão lá, mar da Galileia, surgiu uma tempestade, e os discípulos tentando manter aquele barco sem tombar, está fazendo um esforço tremendo. Aí Jesus veio, até deu uma caminhada por cima das águas, coisa sobrenatural, chegou até eles. Tem um milagre muito maior nisso aí, só foi caminhar pelas águas. É o tempo que Jesus fez para chegar ali, porque a Bíblia diz que ele mandou os discípulos na tarde, ficou se despedindo do povo, depois que despediu o povo, foi orar, e os discípulos remando lá no bar. Então já deveria estar muito longe, por mais que tenha tempestade. Aliás, a tempestade joga ainda mais para longe. E ele chega junto desse pessoal. Então, aí teve uma rapidez não só do andar, mas como ele chegou ali tão rápido. Mas quando ele chega e ele apazigua a tempestade, o que é que ele fala para os discípulos? Vocês, por que são tão tímidos? Vocês não têm fé ainda? O que era que ele estava dizendo? Se vocês tivessem aprendido comigo e tivessem usado a fé, vocês teriam passado essa tempestade toda. Vocês não estariam aí desfalecendo as forças, brigando com uma tempestade. E quantas as vezes nós estamos brigando com a vida, até cansados da vida, do que estamos enfrentando, porque nós aprendemos a lidar com as situações que enfrentamos, os desafios, problemas, com o mundo, na razão natural, e não aprendemos ainda com Deus a agir pela fé. Porque com a fé, numa oração, você resolve um problema que você poderia levar tempo, ou até gastar muito dinheiro, como às vezes é isso. Às vezes são problemas que enfrentamos, gastamos um montão de dinheiro, quando numa oração a gente poderia resolver. Mas a nossa mente ainda está cauterizada pelaquilo que nós aprendemos no decorrer de toda a nossa vida com o mundo, com a razão humana, e não estamos dando a devida atenção para aprender com Deus, pegar o que Deus está nos ensinando e fazer uma transformação. Que transformação é essa? Na nossa mente, na nossa maneira de pensar, no nosso entendimento, na nossa forma de entendermos as coisas. Porque nós precisamos, para a gente desfrutar da boa vontade de Deus, nós precisamos estar pensando como Ele pensa, seguindo a direção dele. Então, para isso, nós temos que ser transformados pela compreensão que vamos adquirindo da palavra. Amém, Jesus? Tiago, capítulo 1.
O que precisamos para essa transformação? Tiago, capítulo 1. Irmão, às vezes você ora e com as suas palavras você desfaz sua oração. Ah, eu orei pela minha família, Deus, eu quero minha família convertida, eu determino, Jesus, minha família aos teus pés. Aí quando você chega, está naquela situação. Aí você olha e diz, isso não tem jeito. Acabou com sua oração já. Acabou. Não, mas é que a coisa está muito... Acabou. Destruiu o que tinha falado diante de Deus. Tiago, capítulo 1. O versículo 21, ele diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, primeira coisa, o nosso estado natural é o estado pecaminoso, por causa do pecado que entrou no mundo. Então também governou, que é o que a Bíblia chama de carne, que é a nossa natureza humana. E quando recebe a palavra de Deus, às vezes a palavra de Deus confronta com aquele jeito errado da nossa natureza humana, e aí às vezes existe vamos dizer assim, existe em nós uma resistência e não receber. Aí por isso que ele diz, receba a palavra com mansidão. A palavra enxertada, receber ela com mansidão. Mansidão, o que é uma pessoa mansa? É uma pessoa que não resiste, uma pessoa pronta para ouvir, pronta para aprender. Uma pessoa que não tem mansidão, ela não gosta muito de atender. Então, às vezes, a pessoa vai falar, mesmo que ela esteja errada, mesmo que às vezes vai consultar ela, não, de jeito nenhum, não é desse jeito não, eu penso de outra forma. Aí, meu irmão, já era, não tem como. Então ele diz, então recebe. Aí ele diz, então, rejeita toda a imundícia, todo acúmulo da malícia, que isso é uma coisa que está dentro do ser humano, sem a limpeza da palavra de Deus. Todos nós temos essas coisas, esse acúmulo que nós adquirimos através no aprendizado que nós aprendemos com o mundo. O mundo é isso. Lógico, isso aqui eu estou falando, se você falar humanamente, aí você diz, não, eu não sou assim não, eu não sou uma pessoa maliciosa, eu não sou uma pessoa que vive na imundícia. Só que, no termo sociedade, talvez nós sejamos até uma pessoa muito organizadinha, muito mas na visão de um Deus puro, é o que nós somos, sem a purificação da palavra dele. Isso você pode lembrar, Isaías capítulo 6, quando ele vê o grande trono de Deus e os anjos cantando santo, santo, santo. Isaías, quando vê aquela santidade de Deus, aquela pureza de Deus, ele diz, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Agora imagine, o profeta Isaías, será que andava falando coisas erradas, palavrão, coisa nojenta? Não. Só que diante de toda a pureza de Deus, de toda a grandeza de Deus, de toda a perfeição de Deus, ele se achou isso. A mesma coisa aconteceu com Jó, um homem íntegro. Então é a mesma coisa, sem a palavra de Deus nos limpando, na visão de Deus, Deus aí nos vê assim. Então o que nos limpa? A palavra. Então recebe a palavra, deixa as coisas que você aprendeu, deixa aquilo que você defende de lado e firma-se na palavra, deixa ela entrar e te governar, deixa ela te ensinar, receba ela para te ensinar e com mansidão para você fazer o que ela está mandando, porque às vezes a dificuldade está aqui. A pessoa recebe a palavra, né, tem dificuldade de fazer o que a palavra está mandando. Todos nós temos isso. Num ponto ou no outro a gente temos essa dificuldade. Por quê? Por causa do nosso lado pecador. Paulo disse, o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Ele está colocando a condição humana, né? Não que o Paulo andasse em pecado, mas ele viu que ele, como ser humano, ele era mais tendencioso a fazer o errado, mesmo sabendo que estava errado. E somos nós assim. Porque quando você
quando nós olhamos para o que a sociedade diz que é certo ou errado, aí a gente vê até que está certinho. Mas quando nós vamos ali, vamos dizer, no controle de qualidade de Deus, que é puro mesmo, limpo, aí você diz, não, tenho muito que melhorar. É o que nós vamos ver em nós. Então ele diz assim, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Quando é que a palavra está sendo enxertada em você? No momento que está sendo pregada. Ou que você está lendo a Bíblia, está entendendo, Deus vem e te abre o entendimento. Às vezes aquele momento que a gente lê e diz assim, meu Deus, eu preciso mudar, eu estou muito longe disso aqui, eu preciso melhorar. Aí ele diz assim, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é isso? Aquela pessoa que vem à igreja, está sempre na igreja, ouve pregação, tem gente até que gosta de ouvir pregação, é pregação de um pregador, é pregação de outro, é pregação de outro, mas ela nunca toma um rumo, nunca se conserta. Então é sempre um ouvinte, não um cumpridor da palavra. Ele diz, não sejam isso, recebeu a palavra, põe em prática, vai viver ela, não seja só ouvinte, não fique só ouvindo, só ouvir discurso. O discurso aqui é pregação, né? Só ouvir não vai mudar a sua vida. Agora você ouviu, aprendeu e pôs em prática, isso vai mudar. Quer dizer, eu estou aprendendo, aquilo que eu estou aprendendo, eu vou pôr em prática. É igual, isso aqui só levando para uma compreensão natural. É como uma pessoa que ela entra numa faculdade e faz uma faculdade, seja de direito, seja de qualquer outra coisa, né? Ela fez uma faculdade. Mas ela não põe aquilo em prática, não vai exercer aquilo ali. Aquilo ali ela tem só o saber, mas ela não vai ter vantagem nenhuma. Que vantagem vai ter um camarada? Você tem, vamos dizer, eu estou ali na rua vendendo amendoim e o camarada está do meu lado também vendendo amendoim. Eu estou vendendo amendoim porque eu não estudei. O outro é formado, é formado em direito, é formado sei lá em quê, tem não sei quantas formações. Mas está vendendo amendoim como eu, que ele se formou e ele não colocou em prática. Do que vai adiantar? Nós estamos no mesmo barco. É a mesma coisa da pessoa que nunca entrou na igreja, e aquele que já está velho na igreja, mas nunca dá atenção à palavra. Tem gente que é assim. Tem gente que está velho na igreja. Eu lembro de uma senhora que ela toda vez vinha pedir oração na igreja e toda vez manifestava, isso na cidade de Guarulhos. E ela dizia assim, eu não sei, ministro, porque a mulher era velha da igreja, já tinha passado por várias igrejas. Ela disse, eu não sei porque, olha, eu estou tantos anos, eu não entendo nada da Bíblia. Mas ela nunca dava atenção à pregação, ela nunca dava atenção, nunca procurava entender, compreender. O dela era entrar na igreja para pedir uma oração. E assim, se a pessoa só vai para a igreja para receber oração, nunca para dar atenção à palavra, nunca para aprender na palavra, meu irmão, ela não está diferente de quem está lá fora. Porque ela vai viver o que ela aprendeu, sempre ela nunca vai ser transformada. Ela nunca vai, porque não é Deus que vai transformar assim num passe de mágica. Ô, mãe, eu cheguei, Deus, eu estou aqui na igreja, eu tenho um bocado de coisa errada, me transforma aqui, eu quero ser uma pessoa melhor. Não. Ele vai te dar a ferramenta certa para você causar essa transformação em você, que é o quê? A palavra. Deus vai abrir o entendimento seu se você der atenção à palavra. Deus vai te ensinar, e com aquele ensinamento, se você estiver pronto, pegar aquele ensinamento e colocar fazendo mudança. Não é mudar de uma vez não, porque a gente não consegue mudar. O Evangelho é até o último dia da nossa vida, a gente está ali aprendendo, e o que está aprendendo, puxa, eu vou viver isso aqui, eu vou colocar isso em prática. Aí você vai colocando aquilo, você vai aprendendo, não é ficar apavorado, não, tem que mudar, eu tenho que ser melhor. Tem gente que diz assim, o ano que vem eu vou ser melhor. Meu irmão, vai ser pior. Não vai ter nada de melhor. O dia de melhorar é hoje. Você aprendeu algo na palavra, põe aquilo em prática. Não, eu aprendi hoje, eu estou agindo assim, eu aprendi com a palavra que essa minha ação está errada. Então, a partir de hoje eu vou mudar aqui. Mas ainda vai ficar um montão de erros, pastor, mas é cada vez que eu vou aprendendo, vou entendendo, eu vou colocando aquilo em prática. E quando vem lá na frente, Deus vai me ajudando, vai me abençoando, vai me abrindo o entendimento.
E até a volta de Cristo nós seremos aperfeiçoados, que está na Bíblia. Ele está aperfeiçoando a igreja dele. Agora ele vai nos aperfeiçoar com o quê? Com a palavra dele. E à medida que nós vamos aprendendo e vamos causando essa transformação em nós, aí vamos aprendendo a crer, vamos aprendendo a confiar, cada palavra que nós vamos ouvindo, e nós precisamos ouvir aqueles que já têm aquela experiência com Deus de uma transformação, de mudança na vida dele, porque essas pessoas têm algo que aprenderam com Deus que pode nos ensinar, lógico, levando tudo para a Bíblia Sagrada. Se vier alguém dizendo que tem muita experiência, mas fora da Bíblia, não queira dar ouvidos. Amém, Jesus? É você olhar aquilo que Deus fez de mudança. Eu estava esse dia, segunda-feira, nós tivemos um evento lá em Varginha, e depois o pastor estava conversando conosco, e ele estava nos mostrando, falando de experiência, ele disse assim, ele falando, eu aprendi a confiar em Deus, nas coisas que eu preciso. Ele estava falando coisa ali que eu estava falando assim, cara, realmente isso é tão importante, coisas que eu estou pregando o Evangelho tantas as vezes, eu falo assim, poxa, mas eu estou perdendo essas bênçãos, esse entendimento para mim está sendo novo. Sabe por quê? Porque todos os dias nós temos que estar atentos a aprender. Você acha que eu estou aqui te pregando essa palavra porque eu sei tudo? Não, eu estou aprendendo todo dia. Eu estou aprendendo, e pode saber que eu tenho muita coisa a aprender. Eu não tenho resposta para tudo, não. Quem tem resposta para tudo é Deus. Mas também não vai dar resposta só para tudo que a gente perguntar, não. Ele vai dar resposta para o que for necessário para nós. Porque Deus não é um falastão que anda falando toda hora, dizendo que oh Deus, vai edificar. Você está interessado mesmo? Até porque tem gente que pergunta, tem gente que chega cheio de pergunta para você por curiosidade, não porque queira aprender ou queira mudar. É só curiosidade para ver se você sabe alguma coisa. Jesus tinha um bocado que andava atrás dele lá, só fazendo pergunta, mas tentando pegar ele numa falha. Bom, mas voltando aqui, irmãos, para a gente não perder. Então, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, logicamente, para você ser cumpridor, você tem que ouvir. Ouviu, aprendeu, vai para o segundo passo, cumprir, obedecer, fazer o que ela manda. No versículo 22, não, 22 mesmo, isso aqui mesmo. Só isso aqui que eu quero para você. Então, sede cumpridores. Então, isso aqui está o segredo da gente. Acho que eu tenho mais um aqui que eu quero. O versículo 25. É isso aqui. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será o quê? Bem-aventurado no seu feito. O que é bem-aventurado? Feliz, bem-sucedido, pessoa que... Agora tem que ser o quê? Atentar, dar atenção, ser diligente em atenção na lei perfeita. Qual que é a lei perfeita da liberdade? A lei de Cristo, os ensinamentos dele. Toda a Escritura Sagrada é a lei perfeita de Deus para nós. Se a gente atentar para ela, ele diz aquele, porém, que atenta bem. O que é atentar? É dar atenção, é prestar atenção, é se dedicar a aprender. Ele disse, e nisso, não é só atenta, aprende e faz o quê? E persevera. Por que esse perseverar? Porque vai surgir muitas situações para a gente desistir, para a gente parar na caminhada. Às vezes coisas que o mundo vai querer nos atrair para nos tirar da perseverança, de estar andando naquilo que aprende na palavra. Às vezes acontece isso, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu estava tão bem na igreja, eu estava tão bem, mas aconteceu algo que me tirou. Quer dizer, ele não perseverou. Ele conhecia a lei da liberdade, que libertou ele do pecado, que libertou ele das garras de Satanás, que libertou ele da mão do diabo, mas aí de repente algo o fascinou, o atraiu. Eu lembro agora, só para ilustrar isso aqui, de um colega que trabalhou comigo lá em São Paulo, quando eu estava começando na igreja. Ele me viu com a Bíblia, ele me conheceu antes de ir para a igreja e conheceu quando eu fui. Aí ele disse assim, cara, você está indo na igreja? Eu falei, cara, que bom, cara, permanece.
Ele disse, rapaz, eu já tive tão bem. Ele era da Igreja Universal. Ele disse, eu já tive tão bem, eu estava na igreja, eu estava firme. Rapaz, eu ia orar, sentia ali o Espírito Santo falando comigo, aquele prazer, aquela alegria. Aí ele disse, eu conheci uma moça, que não era da igreja. Aí eu falei, vou levar essa moça para a igreja. Não, começou a namorar a moça. Aí disse, vou levar ela se converte e a gente casa. Isso é a pior besteira, irmão. Porque Deus mandou a gente ganhar a pessoa para Cristo, não para a gente. O maior erro quando o cara quer ganhar alguém para ele. Ganha para Cristo. Ah, mas eu vou ganhar primeiro para mim, depois para Cristo. Vai quebrar a cara. O pecador vai te levar para o pecado. Aí ele disse, aí comecei. Só que daí começamos a desenvolver o namoro foi esquentando, foi demais. Ele disse, até que eu caí no pecado. Ele disse, cara, não teve coisa pior. Ele disse, na hora que aquilo aconteceu, ele disse, cara, me bateu assim um esfriamento espiritual. Ele disse assim, cara, não tem como descrever a sensação. Ele disse, nunca mais consegui me levantar. Ele disse, vou na igreja, vez ou outra, mas não consigo. E ele nem casou com essa moça. Quando ele falou que era casado, tinha esposa, tinha filhos, mas ele disse, nunca consegui me levantar como eu era. Ele disse, eu era fervoroso. Quer dizer, não perseverou na lei da liberdade. Então nós temos que atentar, aprender, deixar que ela, usar ela para causar transformação em nós. Agora ser vigilante para ser perseverante. Porque o mundo vai mandar coisa, o próprio diabo vai criar situações para te tirar. Às vezes, algumas pessoas é alguma coisa agradável, que a pessoa fica fascinada por aquele e deixa o caminho de Deus. Outros, às vezes é a luta, vem uma luta muito grande, monta em cima, começa a colocar bagunça, a pessoa não vigia na palavra, deixa aquilo levar e até sai da presença de Deus. Não vou mais não, estou desanimado, a luta é grande. Não. Eu vou perseverar na lei. A lei aqui é da liberdade. Eu estou livre desse mal. Mesmo que se levantou, vai cair por terra. Porque a minha vida agora é pelo aquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Eu não estou mais nessa de vou e volto, não. O negócio agora é com Deus. É eu crer em Deus, confiando. Eu estou na lei perfeita da liberdade. Ele disse, nisso persevera e não sendo ouvinte esquecido. O que é ouvinte esquecido? Ouviu a palavra, se alegrou, mas quando sai lá fora, vê as dificuldades, as lutas, ou o fascínio, aí a pessoa esquece da palavra, esquece o que Deus disse. Ele diz, não, persevera, seja perseverante, primeiro atente bem para aprender, e depois perseverança. Essa perseverança vai causar o quê? O que nós começamos lá. Eu vou causar dentro de mim uma transformação. Antes eu via o mundo de um jeito, enfrentava a vida de uma forma, agora eu vou enfrentar pelo aquilo que eu estou aprendendo com Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Jesus? Porque às vezes a boa vontade de Deus não está se cumprindo na nossa vida, em alguns pontos, porque ainda está faltando a gente transformar a nossa maneira de pensar, de agir. Às vezes, apesar de estarmos na igreja, ainda estamos tendo, em algum aspecto, ainda estamos tendo o mesmo comportamento, o mesmo pensamento. Quantas pessoas estão na igreja, mas só pensa negativo? Não transformou a mente ainda. Só vê as coisas, qualquer coisa vê no desespero danado. Confissão é terrível. Aprendeu a confessar o que não presta, só vive confessando. É igual aquela mãe, né, que o filho diz, mãe, eu vou fazer uma viagem. Aí ela dobra o joelho e ora, meu Deus, o Senhor coloca os teus anjos ao redor do meu filho, o Senhor vai guardar ele na ida, na volta, vai proteger, o Senhor vai trazer ele em segurança. Dá 1 hora de viagem, ela liga, e aí, como está? Está tudo bem? Ela está confiando na viagem? Está nada. Aí ele chega lá e esquece de ligar. Filho não é muito... Aí esquece de ligar que chegou. Daquela, mas você não ligou? Onde você estava? Cadê você? Eu aqui preocupada. Tu que adiantou orar? Oração perdida. Oração perdida.
A preocupação está mostrando que não confiou em Deus, que não confiou na oração. Não, eu orei, determinei, ele vai voltar e Deus vai levar e trazer em segurança. Vai levar e trazer em segurança. Eu já orei, então eu tenho que confiar, não é verdade? Mas não. Pastor, mas é uma mãe. Sim, é uma mãe que está precisando ser transformada, ter a mente renovada pela palavra de Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque com aquela oração feita sem confiança nenhuma, se tiver de acontecer algo mal, vai acontecer, porque a oração não vai impedir, porque ela não confiou, orou e não confiou. Agora, se fizer com toda certeza, com toda a convicção, acreditando em Deus, pode ter certeza, está guardado. Porque Deus vai agir na nossa confiança, na nossa fé, quando nós oramos, quando nós pedimos. Não isso é para qualquer coisa, só peguei as mães aqui, até porque tem mães aqui, né? Só peguei para você entender um exemplo, pode ser em qualquer situação. Amém, Jesus? Então, essa é a mensagem de hoje.